a Deus, amém? Você já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado aí? Olha para essa pessoa, olha que pessoa bonita, que pessoa linda, simpática, bonita, cheirosa, bem arrumada. Ministra a paz do Senhor sobre a vida dela, pode se assentar. Em nome de Jesus. Hoje é um dia de bênção, irmãos, amém? Tem jovem aí, tem gente alegre, feliz. Eu posso ouvir um amém? Cadê a galera, cadê a juventude do Nazareno de Edson Passos aí? É isso aí. Hoje é um dia de bênção. Hoje é um dia que Deus separou. Não é como o dia de ontem, como anteontem, mas hoje é um dia específico. Hoje é um dia específico que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Desde já, pegue suas Bíblias. Abram suas Bíblias. Glória a Deus. Quem sabe faz ao vivo. Gálatas 4, versículo 4. Sabem achar Gálatas, gente? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. No aplicativo fica mais fácil, né? Glória a Deus. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Amém? Todos acharam? Guarda esse texto aí rapidinho, já abram suas Bíblias em outro texto aqui, para a gente embasar muito bem a palavra de hoje. João capítulo 1, versículo 11. Nós estamos debaixo de um tema, né? Quantos aqui lembram qual é o tema desse mês? Nova criatura. A ministra Ellen falou no primeiro dia sobre a nova criatura, né? Foi o dia que teve batismo na nossa igreja. Logo em seguida a ministra Raquel ministrou sobre a justificação. Pastor Douglas ministrou sobre a regeneração. Tem gente ligada aí. E hoje é o quê? Murmuração, eu não concordo não. A adoção, amém, gente? Glória a Deus. Então vamos ler primeiramente João capítulo 1, versículo 11. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga misericórdia e continue procurando. Você vai achar. Tá difícil não. Vamos lá, diz assim: Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora pegue suas Bíblias, abra naquele texto lá de Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4, amém? Gálatas 4, versículo 4, diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Versículo 6: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Assim, já não é mais servos, mas filho, e se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, vamos parar até aqui no versículo 6, vamos ler de novo, depois a gente continua. Versículo 6: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Amém, Deus? Essa é a Tua palavra, Pai. Aplica, Deus, a Tua palavra aos nossos corações. Continue falando conosco, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Amém, gente? Vocês estão ligados aí? Estão felizes? Mais um culto jovem na presença do nosso Deus. É um privilégio para mim estar aqui. Estou aqui com a responsabilidade de estar trazendo a palavra debaixo do tema adoção. E a ministra Raquel falou sobre a justificação. Creio que tenha sido claro nós entendermos que esse processo, qual nós chamamos de justificação, regeneração e adoção, para quem estava na escola bíblica dominical, nós separamos pelo menos um dia ali para falar só sobre isso. Então, para quem estava aí na escola bíblica dominical, amém, gente? A justificação, a regeneração e a adoção, elas acontecem? Ih, rapaz, murmuração. Fala aí, Gonzaga, fala alto aí, ensina aí pra gente. Instantaneamente ou simultaneamente, elas acontecem juntos. Mas, ministro Felipe, quando que isso acontece nas nossas vidas? Você lembra do dia que você entregou a sua vida para Jesus? Alguém consegue lembrar esse dia maravilhoso, esse dia grandioso, que de repente você ouviu um louvor, de repente você ouviu uma palavra, essa palavra tocou o seu coração, e nós entendemos que pela primeira obra da graça, né, o Espírito Santo de Deus já está falando nos nossos corações. E naquele momento que você sentiu a presença de Deus, você ouviu a voz do Espírito Santo, você em algum momento você ou levantou suas mãos, ou você declarou com a sua voz, ou de repente você que nasceu na igreja, o ato da sua confissão foi no momento que você se batizou. A verdade é que no momento da nossa conversão, essas três coisas acontecem simultaneamente. Você é justificado, e quando nós falamos sobre a justificação, nós entendemos, é difícil, né, tá acostumado a pregar sem o fio, fico todo embolado aqui, mas nós entendemos que o processo de justificação é um processo legal, porque se nós formos entender a nível de lei, nós entenderíamos que para ser tornado justo alguém, é necessário que antes a pessoa seja encontrada em alguma transgressão. E qual era a transgressão que eu e que você éramos encontrados antes de nós encontrarmos o Senhor Jesus? Nós estávamos presos e escravos, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A Bíblia fala também sobre o processo de regeneração, que é o processo do novo nascimento. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, naquele momento Deus, através de um ato judicial, Ele torna você justo. Mas Ele torna você justo não apenas diante dos homens, mas Ele torna você justo diante dos céus, diante dos anjos e diante dos demônios. Porque a palavra diz que o diabo, Satanás, é o nosso adversário, que fica ali junto a Deus, nos acusando dia após dia. Nesse exato momento, o diabo está do lado do Senhor, acredito eu, falando o tempo todo dos seus pecados, das suas transgressões, de repente daquilo que você fez nessa semana, de repente daquilo que você viu, daquilo que você falou, ou do local que você frequentou. A verdade é que Satanás, ele não está satisfeito, e o tempo todo ele fala para Jesus, diante de Deus, os nossos pecados. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que um ato judicial de Deus te torna justo. Então, quando Satanás for te acusar, Jesus vai chegar aqui, ó, dele não tem mais culpa nenhuma, eu perdoei, está justificado. E nesse momento que você é justificado, simultaneamente também acontece um outro processo na sua vida, que nós entendemos por regeneração. O que significa regeneração? É um novo nascimento. Nós entendemos por regeneração, segundo aquela palavra que Jesus ele encontra com Nicodemos e fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, porém, não entendendo a palavra do Senhor, ele pergunta: Senhor, porventura eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer uma segunda vez? Jesus fala: em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma herdará o reino dos céus. E na medida que você se arrepende, você é justificado e simultaneamente você também é regenerado. Se nós fôssemos abrir os nossos olhos espirituais, né, João? Se nós fôssemos abrir os nossos olhos espirituais, nós poderíamos contemplar aqui as nossas vestes. A Bíblia fala que nós devemos andar com as nossas vestes limpas, com as nossas vestes mais alvas do que a neve, que significa e representa a nossa vida de santidade. Então, se eu entendo que o pecado mancha as minhas vestes, quando eu estava perdido no meio dos meus pecados, é semelhante o quê? Eu com aquela veste toda suja. Já pensa numa camisa branca que você acabou de rolar na lama. Isso me remete a uma história muito engraçada sobre a minha vida, tempos atrás aí. Eu fui convidado para uma festa, devia ter aproximadamente uns 12 anos, e eu fui, né, com aquela bermuda branca, novinha a bermuda branca,
bermuda branca, camisa branca. Parecia que eu tava vindo pra macumba, mas tava vindo pra festa. Todo de branco. E tava chovendo, né? Acabou de chover e ficou aquelas poças de água assim no chão. Eu, como uma criança meio rebelde, eu não gostava de andar pelo meio da rua, não. Eu gostava de andar em cima do meio-fio. E em cima do paralelepípedo. E me equilibrando. Eu lembro que mais ou menos ali na rua ao lado, ali, entre a Emílio Guadani e a Gordura, a festa era ali. Não me lembro onde era ali, de quem era aquela festa. Eu sei que eu fui ali andando pelo meio-fio. De um lado tinha lama, de outro lado tinha água. Já viu aqueles meio-fio que falta um meio-fio? Que ele vem bonitinho, daqui a pouco parece que alguém arrancou. Aí ou você faz assim para você alcançar outro meio-fio, ou você pula. Adivinha qual foi a decisão que eu tomei? A decisão mais sensata foi... Só que não, foi pular. A decisão mais sensata seria se eu fosse... Na verdade, a decisão mais sensata seria se eu nem fosse por ali. Se eu fosse pelo meio da rua ali, onde estava sequinho, estava bonitinho. Mas eu escolhi me desafiar. E quem nunca, né? Quem nunca fez um desafio próprio, andando na rua? Ah, se eu não chegar na esquina antes que aquele carro, eu vou morrer. Aquele desafio eterno, viu? Quem nunca? Então eu, na minha infância, na minha inocência, eu fui. E eu imaginei, caramba, eu vou pular, premeditando já, vou pular aquele negócio, eu vou cair, eu vou me arrebentar e vou me sujar todo. Dito e feito, por causa da chuva, o meio-fio que estava à frente, ele estava com um pouquinho de lodo, escorregadio, e o desastre estava armado. O pé que eu pulei foi o pé que eu escorreguei e caí. Eu lembro que eu caí, não caí pro lado da água não, para piorar eu caí pro lado da lama. Ali, puf, caí no chão, todo sujo. Olhei assim e falei, caramba, não vou para a festa assim, vou ter que voltar para casa e trocar as minhas vestes. Sendo que quando eu cheguei em casa com aquela roupa toda branquinha, toda suja de lama, além de eu ter que trocar de roupa, eu tomei uma surra, para ficar esperto, para aprender a não ficar pulando no meio-fio no dia de chuva. Minha mãe me bateu, eu tive que trocar de roupa para poder chegar naquela festa. Por que eu falei essa história aqui para vocês entenderem que as nossas vestes físicas, elas podem sujar, mas as nossas vestes espirituais, muitas das vezes elas estão sujas. E o que suja as nossas vestes espirituais? A imundície do pecado. De repente você chegou aqui, você nunca entregou sua vida para Jesus, você nunca teve um momento que você, de repente você já até está visitando, você já frequenta alguma célula, mas você nunca tomou uma decisão. E a verdade é que se você não tomar sua decisão, diante de Deus as suas vestes estão sujas. E a Bíblia fala que nós devemos lavar as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, não é com sabão em pó, homo, não é com passando aquele vênice que clareia tudo, não, é o sangue do Cordeiro que vai purificar as suas vestes, é o sangue do Cordeiro que vai te santificar. E esse versículo aqui, quando a gente fala sobre a questão da adoção, nós lemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, olha que coisa interessante. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. De repente você ouviu essa palavra agora, plenitude dos tempos, e você não sabe o que é plenitude dos tempos. Para que a gente entenda a plenitude dos tempos, é necessário que a gente volte um pouquinho à história. Eu gostaria de que você me emprestasse por um instante a sua mente, seu coração, para que você conseguisse entender um pouco sobre o contexto ao qual Jesus veio até a terra. Porque muitas das vezes, de repente você já fez essa pergunta: ué, mas se o homem pecou no jardim do Éden, por que logo em seguida Deus não proveu a solução do pecado do homem? E logo ali ele não já enviou seu filho Jesus para morrer e já resolveu o problema dali? Por que foi necessário milhares de anos se passarem, e somente depois que nós vamos entender aqui na plenitude dos tempos, que Deus manda o seu filho para vir até a terra, nascido de mulher, viver entre nós, morrer por nós, e através dele nós sermos salvos. Então eu gostaria que, Pedrinho, coloca aquela primeira imagem ali, que eu vou contextualizando vocês. Primeira imagem. É bom assim, gente, quem sabe faz ao vivo, deixa o pregador na onça. Mas antes dele colocar essa imagem, eu gostaria de que vocês entendessem esse contexto histórico baseado numa perspectiva que é muito falado em teologia. De repente você já até ouviu falar, que são as 7 dispensações de Deus. Ah, ministro Felipe, o que são as 7 dispensações de Deus? As 7 dispensações de Deus são períodos ao qual Deus se manifesta com a humanidade. Não é essa daí não, varão, é de Adão e Eva. Tá perdido. Bota lá a foto de Adão e Eva. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Isso aí tem um mistério oculto aí.
Tá vendo esses dois varõezinhos aí? Antes de falar sobre eles, eu estou explicando para vocês o que é a dispensação. O que é a dispensação? Deus, no decorrer da história, quantos aqui já leram a Bíblia toda? Misericórdia, não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas você que já leu a Bíblia toda, você que pelo menos já começou a ler a Bíblia, você vai observar que Deus, ele interage com o homem de diversas maneiras, de diversas formas e em tempos distintos. E nós entendemos pelas 7 dispensações, a primeira dispensação é a dispensação da inocência, a segunda dispensação é a dispensação da consciência, a terceira dispensação é a dispensação inocência, tem que decorar, gente, inocência, consciência, governo, a terceira é o governo, a quarta é a promessa, a quinta é a lei, a sexta é a graça e a sétima é o milênio. E essa foto aí nos remete à primeira dispensação de Deus, Adão e Eva. Deus, ele faz o seu filho, né? Ele faz Adão, faz Eva, coloca ele no jardim. A verdade é que cada vez que Deus interage com o homem, ele dá uma ordem, o homem ele descumpre essa ordem, Deus ele dá uma justiça, um juízo sobre aquela situação e também dá uma solução. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós entendemos que ali aconteceu o pecado, e na medida que acontece o pecado, acontece também o juízo sobre o homem. E qual foi o juízo sobre o homem? O homem teve que passar a trabalhar, a mulher passou a ter dores, um monte de consequências aconteceram mediante isso. Primeira dispensação começa com Adão e Eva, a dispensação da inocência. Eles eram inocentes. Passa a foto aí. Esse camarada aqui, alguém consegue me falar quem é esse varão aí? Esse varão aqui é? Fala alto, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Noé? Noé da minha conta? É Noé. A dispensação da consciência acontece depois que o homem e a mulher, eles passam a ter a consciência do que é certo e errado. A Bíblia fala que depois que eles começam a entender o que é certo e errado, Deus expulsa eles do jardim, eles começam a se multiplicar, e chega um momento que o pecado na terra está de uma tal forma, que o cheiro do pecado sobe até Deus, e Deus estabelece um juízo. E qual é o juízo que Deus estabelece sobre o homem? Depois de que o homem conhece o pecado. Vamos lá, gente, me ajuda aí, vocês estão muito quietos, tô ficando nervoso. Quando a galera fica muito quieta, das duas uma, ou vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, ou você simplesmente não quer falar nada. Eu respeito, mas eu gostaria que vocês interagissem. E no momento que o homem peca, ele passa a ser entendedor do que é certo e errado. A partir daquele momento, a humanidade ali, naquele contexto, começa a se proliferar de uma tal forma, e o pecado, de modo que Deus estabelece o juízo. Depois que Deus estabelece o juízo, primeiramente Deus faz o quê? Ele chama o homem. Esse camarada aí, chamado Noé, manda ele fazer uma arca, colocar ele, sua família, os animais, estabelece o dilúvio. Depois que o dilúvio abaixa, o que acontece depois do dilúvio? Deus estabelece uma aliança. Depois dessa aliança, Deus abençoa Noé e sua família, diz: sejam fecundos, multiplicai-vos, dá algumas ordens para eles, esperando que Noé, sendo um homem justo e reto, ensinasse para os seus filhos e seus filhos, repassasse o ensinamento e a humanidade continuasse pura. Porque nunca foi o propósito de Deus destruir totalmente a humanidade. Ele estabelece um juízo, mas estabelece também uma solução. E qual foi a solução da humanidade ali? A arca. Passa mais uma foto. Esse camarada aí é bisneto de Abraão. Bisneto de Noé. Sabe quem é esse camarada aí? Alguém chuta? Um camarada que foi poderoso no mundo antigo, responsável pela edificação de uma cidade chamada Babilônia, cuja torre eles queriam fazer que ela chegasse até o céu. Alguém sabe o nome desse camarada aí? Fala pra mim. Nimrod. A Bíblia fala que Nimrod era um cara poderoso na antiguidade. Ele era bisneto de Noé. Esse camarada aí, ele era conhecido como caçador diante de Deus. Imagina você naquela época em que a subsistência do povo era caçar. Esse homem era um poderoso caçador. Provavelmente ele se enriqueceu tanto com aquele talento, com aquele dom que ele tinha, que as pessoas à sua volta começaram a admirar, começaram a segui-lo, e ele, a Bíblia diz que ele se torna um grande líder, e ele constrói uma cidade, e o povo daquela cidade tem uma ideia, acredito eu que pela liderança desse homem aí, vamos construir uma torre que chegue até o céu, e o nosso nome será engrandecido por todo o mundo. O homem mostra mais uma vez a sua inclinação para o mal, a sua inclinação para o pecado. Esse camarada, ele queria ser adorado, ele queria ser glorificado, ele queria a glória para a vida dele.
Deus estabelece um juízo. Qual o juízo da Torre de Babel? Alguém lembra? Estamos passeando pela Bíblia, gente. Se eu estou passeando pela Bíblia aqui e você está boiando, significa que você precisa ler mais a Bíblia. Isso é muito sério. Depois a gente vai falar mais sobre a escola bíblica dominical, tá bom? Mas, entenda comigo, Deus estabelece um juízo. Nós estamos passeando pela história. Chegamos em Torre de Babel. Qual é a consequência de Babel? Uma coisa chamada confusão babilônica. Antigamente, era apenas uma língua. Eles se entendiam. Deus disse: não há nada que um homem tente fazer e não consiga. Não haverá limite para o homem. Vamos fazer o seguinte: vamos confundir a língua deles para que eles se dispersem e isso acabe, e eles sejam dispersos pela terra. Deus confunde a língua, dispersa a humanidade pela terra, e mais uma vez ali, o homem ele mostra a sua inclinação pecaminosa, mas mesmo assim Deus, por misericórdia, ainda toma uma atitude, uma provisão para o pecado do homem. Imagina só agora, a humanidade toda corrompida de novo. Passa mais uma foto. A humanidade está toda corrompida mais uma vez, só que agora Deus ele começa a estreitar o laço com o homem. Se você for ver, de acordo com a história, como a história vai se desenrolando, Deus ele tem uma intimidade profunda com Adão e Eva antes do pecado. Na medida que Adão e Eva pecam, a intimidade e o relacionamento que Deus tem com o homem vai mudando, vai se esfriando e vai se cada vez mais se esvaindo, ao ponto de que Deus tem que usar um homem. Deus ele olha para a terra e vê: caramba, é Noé, eu vou ter que refazer tudo isso aí através de Noé. E agora de novo a humanidade ela está corrompida. Deus ele olha para a terra, chama um homem, Abraão, que está olhando para o infinito ali, não imagino para onde ele está olhando. Aquele camaradinha que está ali no altar é Isaac, prestes a ser sacrificado, é o filho dele. Mas a verdade é, Deus ele faz uma promessa para Abraão. E aí as nossas histórias começam a se cruzar. Não sei se alguém já está começando a entender. Porque quando Deus chama Abraão, o que ele diz para Abraão? Sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. E te digo mais, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus ele faz uma promessa a esse homem começa a andar com Deus, começa a ser próximo de Deus. Ele é um dos patriarcas, ele gera um filho chamado Isaac, que está ali deitado prestes a morrer, né? Só que quem conhece a história sabe que ele não morreu. Esse garotinho ali, ele cresce, tem um filho chamado Jacó. Jacó, ele tem 12 filhos, que foram conhecidos posteriormente como as 12 tribos de Israel. Só que se você for conhecer a história de Jacó e a história dos seus filhos, você vai ver que história triste. Para aqueles que já assistiram a novela José do Egito, deve ter visualizado todo esse contexto, só que numa forma mais romântica, numa forma de novela. Mas a verdade é que dos 12 filhos que Jacó tinha, homem, porque Jacó também tinha filhas mulheres, dos 12 filhos, Jacó gostava de 2. O que ele mais gostava era de José e Benjamim. E isso criou uma revolta sobre os seus irmãos, e os seus irmãos decidiram então matar. Olha como que estava aquela família já corrompida pelo pecado mais uma vez. E qual foi a consequência do pecado da família de Jacó? Qual foi a consequência do pecado daquele povo ali, que já era o povo de Israel, porque Deus já havia mudado o nome de Jacó para Israel. Ou seja, Deus agora não está mais atuando apenas com o homem. Deus ele já criou um povo para si, para chamar de seu. É o povo de Israel. Essa galera aí, os filhos de Jacó, eles vão para a terra do Egito, e dentro da terra do Egito, Deus estabelece um juízo sobre a vida deles. E qual o juízo que Deus estabelece sobre a vida do povo de Israel dentro do Egito? Todos conhecemos, a escravidão. Passa mais uma foto. Centenas e centenas de anos se passaram, o povo escravo dentro do Egito. A Bíblia diz que o faraó que estava no poder já não conhecia mais a história de José, já não conhecia mais a história daquele povo que estava dentro da terra. Escraviza, eles passam aproximadamente de 400 anos escravos dentro da terra do Egito, e Deus levanta um homem chamado Moisés. Estamos na dispensação da lei. Abraão foi a dispensação da promessa, agora já estamos na dispensação da lei. Deus já está atuando com o homem de uma outra forma, em outro contexto. Deus estabelece leis para que o homem siga, e para que o relacionamento do homem com Deus, se renove mais uma vez. Através de Moisés, Deus dá a lei para Moisés, para que Moisés liderasse o povo e tirasse o povo da terra do Egito e levasse para a terra de Canaã, que era a terra prometida. Aí, na dispensação da lei,
nós podemos decorrer aqui milhares de anos ou centenas de anos, porque a próxima dispensação é da graça em Jesus. Mas eu quero que você se atente no momento que o povo está dentro do Egito, até o momento que o povo vai para a terra prometida. O fato deles saírem da terra prometida, da terra do Egito, e irem para a terra prometida, representa muito bem a nossa vida espiritual. Ah, mas Felipe, o que é isso? Eu não estou entendendo. Uma vez nós presos, escravos, nos nossos delitos e pecados, o Egito representa essa vida que nós tivemos em outro momento. Jesus é o nosso libertador, que tipificou por Moisés antes. É o que liberta do pecado e leva para a terra prometida. Mas aonde que é essa terra prometida, ministro Felipe? A terra prometida, a gente não vai ver agora. A terra prometida nós vamos encontrar com o nosso Deus, que é a nossa Nova Jerusalém, é o céu, é a nossa salvação, é a nossa eternidade. Anos e anos se passam, centenas de anos se passam, e nós entramos no texto aqui de Gálatas capítulo 4, olha que coisa interessante. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sobre a lei, ainda estava na dispensação da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Agora nós entramos na sexta dispensação, que é a dispensação que nós estamos agora. É a dispensação da graça, é a forma como Deus está atuando com a humanidade. Nós entendemos por tudo isso que eu falei, que Deus ele vai se relacionando com a humanidade de acordo com o tempo. Chega um momento que Deus ele muda o seu relacionamento, que são as dispensações, e nós agora nos encontramos sob a dispensação da graça. Deus ele nos faz filhos, e a partir do momento, como eu já disse aqui antes, quando você entrega a sua vida para Jesus, e você ali é simultaneamente justificado, regenerado e adotado, você passa a ter alguns privilégios, você passa a fazer parte de uma família, você passa a fazer parte de uma promessa. Assim como Deus falou para Abraão que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, a partir de hoje, nós não somos do povo de Israel. Olha que coisa interessante, Abraão deu a descendência ao povo de Israel, correto? Todo mundo concorda comigo? Só que o próprio Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O que nós entendemos com isso? Que desde já Deus já estava preparando a salvação para aqueles que não eram daquele povo exclusivo. Porque Deus ele escolhe um povo para que aquele povo fosse exemplo. Só que chega um momento que Deus ele manda o seu Filho, Jesus. E nós, a partir do momento que nós recebemos ele, aquele outro texto diz, ele veio para os seus. Quem eram os seus que Jesus veio? O povo judeu. Mas os seus não o receberam, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aquele que crê no seu nome. Então, para que você seja adotado, é necessário que você creia em Jesus. Eu gostaria de fazer aqui um paralelo sobre a adoção. Agora, eu gostaria, Pedrinho, por favor, Barão, coloca agora aquelas fotos ali. De repente vocês vão entender melhor o significado de adoção olhando para essas fotos. Porque eu creio aqui que não tem nenhum pai adotivo aqui de pessoas, correto? Não tem, ou tem aqui, não sei. Acho que não. Eu tenho um sonho de adotar uma criança futuramente, mas hoje eu sou pai de pet. Vamos lá, gente, vamos fazer uma dinâmica aqui. De quem é esse filho aí? Não, de quem é? Vamos, gente, interage aí para falar mesmo, de quem que é? Letícia? Qual é o nome desse filho aqui, Letícia? Dessa filha? Rafaela Matilda. Ela está olhando assustada com alguma coisa ali, que eu não sei o que era. Passa aí. Quem é esse bebezinho aqui? Você sabe o significado do nome Ralph? O pastor Amadeu já contou aqui, né? Renata, Amadeu, Letícia e Pedro Henrique. Ralph. Ralph o quê? Nunes, né? Passa mais uma aí. Show, Ralph de novo. Vai ter fotos repetidas aí, gente. Qual é o nome dessa jovem aí? Duquesa Charlotte, também é um animalzinho de estimação da família do pastor Amadeu. Quem é o dono legítimo? É você? Duquesa da tua mãe, Ralph. Ralph é de quem? Todo mundo e a Rafaela é sua. Pedrinho, tá na hora de adotar alguma coisa aí também, mano. Passa aí. Gente, alguém conhece esse nenenzinho aí? Esse aí é o meu filho, gente. Volta aí, volta um pouquinho.
Esse foi o primeiro dia que eu levei ele para casa. Eu ainda estava morando aqui na casa do meu pai. Eu lembro que eu estava indo para o trabalho e eu encontrei com ele de madrugada lá embaixo daquele banco da praça. Eu sentei assim, esperando um ônibus, eu olhei para ele, ele me olhou. Eu já tinha prometido para minha esposa que o próximo bicho que eu visse na rua eu ia pegar e catar, que a gente já estava pronto para ir para o nosso apartamento. Peguei ele, estava humilhado lá, todo sujo. Peguei ele, levei para casa, deixei ele aí. Nesse momento aí eu deixei ele e fui embora. Vai, passa a foto aí. Pode passar. Olha só. Ele foi crescendo, já mudamos de casa, já está lá no nosso apartamento com a gente. Sabe o que é aquela que está do lado dele ali? Essa aí é a Olivia. Quem não sabe aí é a gatinha do pastor Douglas com a Lisandra. Dia que eles foram viajar, falaram: Luiz Felipe, por favor, deixa ele lá na tua casa. Quase se mataram no primeiro dia, nunca vi tanta briga, tanto falatório de gato, mas acabaram que ficaram amigos. Fizeram amizade. Vai passando. Pode passar. Olha, ele ainda está pequenininho aí. Vai passando devagarzinho para a gente ver as fotos. Dormindo, dentro da pia, no sofá. Rapidinho, dá pausa aí, Pedrinho. Eu não sei se você já está conseguindo captar a mensagem, porque tem uma representação, uma profundidade espiritual. Por mais fofo que você ache, tem uma representação espiritual muito forte por detrás disso aí. Vai passando. Todo largado, olha lá. Vai passando. Já estava sem medo do perigo, porque eu moro no 15º andar. Tava ali, ó, amarradão. Gente, pausa. Essa daí é um outro mistério. Mesma coisa que aconteceu com o Luke, aconteceu com essa bichinha aí. Eu estava voltando do trabalho. Dessa vez não foi na ida, foi na volta. Eu estava voltando do trabalho lá em Edson Passos. Quem quiser um gato, gente, vai lá em Edson Passos. Eu não posso passar lá porque dá vontade de pegar mais um. Eu estava voltando, eu olhei ela. Gente, toda suja, com essa cara de sofrida. Tava com uma machucadinho no olho. Tanta pulga que você não consegue imaginar. Eu abri assim, o pelinho dela era papo de 5 a 10 pulgas, fugindo assim. Pegamos ela, demos banho. Vai passando. Alimentamos. Vai passando. Fez amizade com o Luca, dando patinha com patinha ali, ó. Já estavam fazendo amizade. Vai passando. Vai passando. Isso aí eu não consigo identificar qual é a posição que ele está. Todo torto, desconfigurado. Vai passando. Ela novinha. O nome dessa gatinha aí é Penny. Para quem gosta de The Big Bang Theory, é aquela lourinha lá da série. É o nome que eu botei. Vai, passa. Cadê o... Esse ano foi debochado, hein, Isaac? Esse ano foi debochado, mas eu tô te entendendo. Vai. Vai passando. Olha, não, pausa nessa foto. Aí é bem no início também. Olha como que ela tava magrinha, parecendo várias costelas. Um bafo, gente, que tu não imagina. Que essa bichinha deve ter comido de lixo, coisa estragada na rua. Não tá no gibi. Chegou assim, humilhada. Vai. Pode passar. Olha o Luke como já tá grande. Pode passando. Aí viraram melhores amigos, né? Vai passando. Olha essa foto aí, gente. Quem acha que tá acontecendo ali? Eu não sei que conexão eles têm, mas eles fizeram cocô junto. E se eles estão fazendo cocô junto, cara? Eu achei muito engraçado, a gente foi bater uma foto. Vai, passa. Olha o look todo largado. Essa aí já é a Olivia. Vai passando. A Olivia é aquela gatinha que estava lá, né, em casa com o Luke, do pastor Douglas e da Lisandra. Eu ouvi um lindo aí no fundo, provavelmente foi a Lisandra que falou. Olhando para o infinito, ó, coisa linda também. Largada, tranquilona. Eu só não sei qual o contexto de como vocês pegaram a Olivia. Vocês pode falar? Alguém deu ou vocês pegaram na rua? Pegou na rua?
Pode passar. Acabou? Acabou, Pedrinho? Glória a Deus. Amém? O que eu quis fazer trazendo essas fotos não é fazer você se emocionar, não é fazer você rir, mas o fato é, qual é a coisa em comum que cada bichinho desse aí tem? Um dia eles foram adotados. E eu lembrando, e a Cíntia, ela, de vez em quando ela fala, caramba, Felipe, olha que coisa interessante, você encontrou esses bichinhos na rua, no relento, não sei se deu para perceber, mas o Luke, o meu gatinho, ele tem um rabo quebrado. Então a gente não sabe se aquilo ali foi uma maldade que alguém fez com ele ou se foi um acidente. Eu não sei se isso é possível ele nascer assim, mas parece que em algum momento ali, ele quando era muito filhote, alguém fez uma maldade com ele, ou ele foi atropelado, não sei explicar o que aconteceu, mas ele tem um rabo quebrado, ele faz assim, ó, no meio do rabinho dele ele faz assim. Eu fico imaginando qual seria a consequência daqueles bichinhos se eu não fosse lá e pegasse eles para mim. Principalmente aquela segunda, porque quando eu peguei ela estava muito bem mais bebezinha do que o Luke, ela estava muito suja, com muita pulga, eu estava com a ferida no olho. Eu fico imaginando a consequência daqueles bichos. Eu não sei se seria a consequência da Rafaela, que também foi uma situação de pegou de rua. Eu não sei se a Duquesa chegou também em condição de rua. A Olivia também, a outra gatinha. A verdade é, eu não quero aqui me comparar como Deus não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a verdade é que através da minha vida, através da vida da Lisandra e através da vida da família da Letícia, a história desses bichinhos foi mudada completamente. Hoje eu vejo eles lá em casa, deitado na cama, com comida, água para beber, remédio, carinho. A gente chega, é bom, né? Você chega, para quem tem um animalzinho de estimação, você chegar e você pegar e fazer um carinho. Eu fico só imaginando qual seria a consequência de eu não ter tomado aquela atitude que eu tomei lá na praça. De repente poderia estar morto, de repente poderia estar doente, alguém ter feito uma maldade. Tem muita gente que bota veneno, infelizmente, para esses bichinhos de rua. Mas a verdade é, no momento que eu peguei e adotei, eu mudei a história da vida daqueles bichinhos. E qual é a verdade espiritual que eu quero trazer para vocês nessa noite, através dessa comparação? Uma vez nós estávamos nessa condição. De repente você ainda está nessa condição aqui nessa noite. A consequência da sua vida antes de você encontrar Jesus era a morte. A consequência da sua vida antes de encontrar Jesus era passar necessidades, era o sofrimento. E uma vez que você é adotado por Jesus, é interessante, eu só quero frisar uma coisa com vocês aqui. Olha que interessante. A adoção civil, ela é uma lei. Para você adotar uma criança, está previsto em lei, você tem que cumprir alguns requisitos. Olha quais são esses requisitos. O artigo 1626 do Código Civil fala sobre a questão da adoção. Muitos efeitos decorrem desta sentença, tais como direito ao sobrenome, direito à guarda, direito a alimentos, direito à convivência familiar e direito à herança. Se um dia Deus tocar no seu coração, bem lá no futuro, e você quiser adotar uma criança, você vai ser responsável por lei em cumprir tudo que está escrito aqui, Direito à guarda, a criança vai ter direito ao seu sobrenome, vai ter direito a você ser o guarda, ser o protetor dela, você vai ter que ser o provedor dos alimentos, o direito ao alimento que a criança vai ter, direito à convivência familiar, não basta você adotar a criança apenas, mas ela também tem que fazer parte do seu contexto familiar, e o direito à herança. Uma vez que você morre, tudo que é seu passa a ser dela por herança e por direito, ainda que ela não seja filha legítima, ela seja filha adotada. E quando nós comparamos essa questão da adoção, quando Deus nos adota, a verdade é que também tem um paralelo espiritual com isso, porque no momento que Deus te adota, você tem direito também a ser chamado filho de Deus. Engraçado que engraçado não, né? Interessante que lá a última praga do Egito foi o quê? A praga da morte dos primogênitos. O anjo da morte ia passar sobre a terra do Egito, e aonde não houvesse a marca do sangue do cordeiro, ali a morte atingiria. Então, se eu entendo que Deus ele me adotou, e a partir do momento que ele me adota, eu passo a ser filho, então a morte não tem mais domínio sobre mim. Satanás ele não pode mais me tocar.
ainda que ele tente, ele vai me reconhecer como filho de Deus. Ele vai me reconhecer e vai reconhecer a sua vida, porque quando ele olha para você, ele não olha apenas a Cíntia, não olha apenas o Gabriel e Yuri, mas ele olha a Cíntia, filha de Deus, ele olha o Gabriel, filho de Deus, ele olha a Júlia, filha de Deus, olha o Yuri, filho de Deus. E você pode olhar para a sua própria vida e entender: caramba, eu não sou apenas o Felipe, mas a partir do momento que Jesus me adota, eu passo a receber o nome dele, eu passo a receber uma marca, eu passo a receber uma consequência dessa adoção, que é eu ser marcado por ele. Então, onde quer que eu passe, eu posso ser reconhecido como um filho de Deus. Outra consequência é o direito à guarda. O que significa isso? Uma criança por si só ela não consegue se proteger. Então, na medida que Deus me adota, Deus ele também se torna responsável pela minha proteção. Olha que coisa linda. Não sei se vocês estão começando a entender isso. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, naquele momento, Deus ele é meu agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Vai cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não vai ser atingido, porque a Bíblia diz que ele dará ordem aos anjos a seu respeito para que te guardem. Ou seja, não existe uma pessoa mais bem guardada no mundo do que você, irmão. Aonde quer que você passe, entenda isso: quantos livramentos Deus já te deu. Você é guardado, você é protegido. Já estou terminando. Você também passa a ter direito à alimentação. Que coisa linda. A Bíblia fala o quê? Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai Celestial sabe dar coisa boa para vocês. Ou você acha que Deus não se importa com você? Quando a gente fala alimentação, não é simplesmente alimentação não, mas é todo o subsídio que nós precisamos para viver. Porque a nossa vida não se baseia simplesmente em você entregar a sua vida para Jesus e você ser salvo, não. Existe esse processo. Desde o momento que Ele te tira do Egito, te leva para a terra prometida, você passa por um deserto. E é no deserto que você vai ver a provisão, é no deserto que você vai ver o cuidado, é no deserto que você vai ver a mão de Deus sobre a sua vida. Deus ele se importa com você. Você que é solteiro, Deus se importa com você. Ele quer que você case. Não pense que Deus ele não está olhando para isso. Ele se importa com aquela pessoa que está desempregada. Deus ele se importa com aquela pessoa que está na escola e não sabe se vai passar de ano. E às vezes por conta da sua casa, você vive num momento, numa família desestruturada, e isso acaba refletindo sobre a sua vida. E você não teve uma boa educação, você não teve uma boa condição, e você acaba colhendo tudo isso. De repente você está no colégio público, colégio ruim, tendo que estudar para um vestibular, às vezes tendo que estudar dobrado, porque muitas pessoas que estudaram no bom colégio já estão muito além de você, e você tem que compensar tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ele está olhando para tudo isso, Ele se importa com você. Ele se importa com os seus sonhos, Ele se importa com o seu coração, Ele se importa com a sua vida financeira, Ele se importa com a sua saúde. Se tem alguém aqui doente, ou algum familiar, Deus Ele se importa com tudo isso, porque Ele não é apenas um Deus que atua como nosso Salvador, não. Ele é o nosso Pai. E assim como o Pai se importa com o Filho, nosso Pai Celestial se importa conosco. Ele se importa comigo, se importa com você, Ele se importa com as suas lutas, Ele se importa com as vezes que você chorou, Ele se importa com as vezes que você ficou angustiado, as vezes que você ficou com crise de ansiedade, achando que você ia morrer. Ele estava com você naquele momento. Ele se importa. E muitas das vezes é a gente que não entende esse amor e essa importância que Deus dá para nós. E nós reclamamos, murmuramos, nos entristecemos. E a outra consequência é o direito à convivência familiar, que é o que nós aqui estamos vivendo, a convivência com nossos irmãos. E a outra, que é a principal, que eu acredito e encerro com essa, é o direito à herança. Eu não tive herança nenhuma de quando a minha avó morreu. Acredito que eu não deva ter muita coisa quando os meus pais morrerem, porque eles não têm muita coisa. Mas a verdade é, se você tem um pai bilionário, no dia que esse pai morrer, você vai se tornar bilionário por herança. Mas qual é a herança de um Deus que não morre? Não tem como, isso não se aplica a Deus. A nossa herança foi quando Jesus morreu, ressuscitou, se tornou herdeiro, e nós nos tornamos co-herdeiro com Cristo. O que significa isso? Um dia nós seremos semelhantes, teremos um corpo semelhante àquele que Jesus teve quando Ele voltou ressuscitado. Um dia nós vamos entrar pelas portas e vamos contemplar as mansões celestiais, a nossa salvação. Um dia nós vamos entrar na eternidade com Deus, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá pranto, não haverá nada de ruim, irmãos.
Essa é a nossa herança. Deus, Ele se importa com você, Ele quer transformar a sua vida. Nesse momento eu convido você a se colocar de pé. Eu não vou fazer apelo porque o horário já se passou, mas eu quero que você comece a olhar para dentro de você mesmo. A Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus. Isso é muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque de repente isso pode mudar a sua vida. Essa simples palavra que eu vou dar agora para você, vamos supor que você não entendeu nada de tudo que eu falei, ainda que eu tenha sido um pouco didático, até mesmo mais numa pegada de uma aula do que numa pegada de uma pregação. Se você sair daqui entendendo o que eu vou te dizer agora, de repente isso pode mudar a sua vida. Quantos aqui acham que são filhos de Deus? Levanta a mão, meu irmão, levanta a mão mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem todo mundo é filho de Deus. Ah, menino Felipe, isso é muito sério o que você está falando, a verdade é. Todos nós somos criaturas de Deus, mas qual é a condição para nós sermos feitos filhos de Deus? Crer no seu nome, andar segundo como Jesus andou, porque a Bíblia diz que aquele que não é filho de Deus é filho do diabo. Aquele que anda na prática do pecado é filho do diabo. Ministro Felipe, qual é a diferença de pecar e andar no pecado? Se você está vivendo a sua vida constantemente no pecado, essa talvez seja uma das palavras mais duras que eu vou dar para você, mas é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela pode transformar a sua vida. Se você é uma pessoa que anda no pecado e pratica o pecado, a Bíblia fala, não sou eu que falo, a Bíblia fala que você é filho do diabo, porque o diabo é homicida e peca desde o início. Ah, eu sou, alguma pessoa um tempo atrás disse, eu sou filho de Abraão. Jesus falou, se você é filho de Abraão, então você devia fazer as obras de Abraão. Então se eu sou filho de Deus, sou filho de Jesus, eu tenho que andar e fazer as obras dele. Se eu estou fazendo as obras do diabo, eu sou filho do diabo. Isso é a palavra que diz. Aquele que anda no pecado e pratica o pecado é filho do diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o pai daquelas pessoas que andam constantemente no pecado. Mas a verdade é, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que você se torna filho de Deus? Basta nessa noite você entregar a sua vida para Jesus e você vai passar a ter direito a tudo isso que eu te falei. Você vai ter direito a um Deus que vai dar um nome, que vai dar uma característica, que vai te marcar. Um Deus que vai te dar proteção, um Deus que vai te dar direito a todas as provisões, tudo aquilo que você precisa. Ou você acha que Deus não se importa com isso? Deus, ele te coloca aqui no meio do povo de Deus, ele te dá uma herança que nós estamos aguardando, que é a nossa esperança. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, nesse momento eu te louvo, Deus, que nesse momento essa palavra, Pai, ela venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de encontro aos nossos corações, Deus. E se tem alguém aqui nessa noite, Deus, que se encontra, Pai, afastado dos seus caminhos, Deus, que se encontra de repente, Pai, ou nunca esteve diante do Senhor, Pai, que nessa noite essa pessoa possa refletir sobre a sua vida, Deus, porque, Pai, uma vez eu entreguei a minha vida a Ti, Pai, eu nunca mais, Pai, nunca me arrependi dessa decisão, porque o Senhor transformou minha vida, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, Deus. Então nessa noite toca os corações, Pai, e aqueles que aqui estão, Pai, que precisam de um toque do Senhor, Pai, aqueles que aqui estão que precisam ser resgatados por Ti, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Deus, porque não é minha palavra, Pai, não é essa igreja, não é esse culto aqui, Pai, que vai convencer, mas é o Teu Espírito, Deus, que convence o homem do pecado, que convence o homem da justiça e do juízo, Deus. Que nessa noite, Pai, esse irmão ou essa irmã, esse jovem, Pai, ou essa jovem, Pai, possa verdadeiramente entender que precisa, Pai, do Senhor, Pai, e entregar a sua vida, para que no momento que ela entregue, Deus, ela possa nesse momento ser justificada, regenerada e adotada pelo Senhor, Deus, e ela possa ter todos esses direitos que o Senhor voluntariamente nos deu, Pai, porque nós não somos merecedores de nada, Pai. Então derrama da Tua graça, Pai, derrama da Tua glória, Pai, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai, nessa noite, Senhor. Porque aqui estamos, Pai, para Te adorar, Pai. Não há outro lugar melhor do que estarmos aqui na Tua casa, Deus. Ô Senhor, não há outro lugar melhor para estarmos, Pai, do que senão aqui, Pai. De repente, Pai, tem pessoas aqui que escolheram, Pai, nessa noite estar aqui. E glória a Deus e graças a Deus por isso, Deus. Mas de repente, Pai, existem outras pessoas que não estão aqui e que escolheram, Pai, estar em algum outro lugar, Pai. De repente se drogando, se prostituindo, Deus, estando em um local que não deveria estar, Senhor. Deus, que o Senhor proteja, que o Senhor nos traga, Pai, a verdadeiro entendimento, Deus,
do que é ser um filho do Senhor, Pai, do que é ser um cristão verdadeiro, Pai, do que é ser salvo, curado, lavado, Pai, redimido, Pai, pelo Teu poder, Senhor. Nessa noite eu quero abençoar a vida de cada um aqui, Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Antes de você